Agora, a seguir, nós temos um convidado muito querido, lá de Orlando, da Flórida, o Luiz Lima, que vai nos presentear com a palestra Integridade Psíquica no Convívio com o Próximo. Olá, boa tarde, você que nos acompanha aqui pela internet, nessa programação maravilhosa da Ecopaz 3, 7º aniversário, né, e muita empolgação, né, e muita satisfação da nossa parte de poder participar, ser convidado para poder participar desse evento aqui pela primeira vez. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática da integridade espiritual, né, no convívio com as outras pessoas. E isso, então, a gente meio que pode dividir assim em duas partes, né? Integridade espiritual vai ser uma coisa e a integridade psíquica, né, como a gente fala, vai ser uma coisa e convívio é outra coisa. E aí, no final, a gente junta as duas e vamos ver o que dá. Você me acompanha aí pela internet, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de convívio antes, né? O convívio em si já é uma coisa meio difícil, né? A gente tem mania de reclamar, de conviver com os outros, não conseguir o que quer, os outros não fazem o que a gente quer, enfim. No lugar de provas e expiações, vai ser assim mesmo, né? Então é melhor a gente aceitar e fazer disso o melhor a nosso próprio favor para não ficar batendo cabeça o tempo inteiro. Bom, convívio é coletividade, né? Então nós estamos falando aí de estarmos vivendo junto com outras pessoas que têm vontades diferentes da nossa, interesses diferentes da nossa, e esse convívio, só por isso, né, só por essa diferenciação entre necessidades dos espíritos encarnados no mesmo lugar, no mesmo planeta, ele é povoado de pequenos atritos espirituais, né? E com essa convivência, com esse convívio, nós todos, né? Nós fazemos e recebemos pequenas infrações, né? Nós vamos causando pequenas infrações nesse convívio, mais ou menos significativas. Algumas delas são pequenas coisinhas que, né, na hora mesmo a gente passa, aceita e acabou. Outras a gente meio que decide carregar como um peso pelo resto das nossas vidas. Isso atravessa, inclusive, através das reencarnações. Obviamente, isso daí é uma coisa que ninguém quer, mas nós estamos todos sujeitos, novamente. Provas e expiações, no nível que nós estamos, isso é uma coisa que ainda acontece. Bom, com esse convívio, então, duas coisas começam a ter uma importância muito grande. Primeiro, respeito. Até onde eu estou indo, que eu não estou desrespeitando o próximo. Até onde o próximo está indo, que ele está ou não me desrespeitando. Então, isso não é uma coisa muito preto no branco, né? Aqui está a linha, antes disso você está bem, depois disso você está no caminho errado. Não é bem assim, né? É uma coisa muito difícil, é uma coisa que é muito baseada em tentativa e erro. E tentativa e erro você só realmente acerta depois de muito tempo, muitas tentativas, daí a necessidade de muitas encarnações. Outra coisa que vem junto com esse convívio é a ideia do livre-arbítrio. Bom, livre-arbítrio a gente sabe que todos temos, né? O que dificulta um pouco é saber usar corretamente esse livre-arbítrio, que vai mais ou menos junto com respeito, né? O mau uso desse livre-arbítrio vai provavelmente causar pequenas infrações, né? Pequenos delitos morais e às vezes até materiais, né? E também a gente recebe isso dos outros. A gente, de vez em quando, a gente acha que o fulano está indo longe demais, ou seja, ele usou do seu livre-arbítrio de uma forma que eu não gostei. Então, essas interações todas, né, no convívio, no dia a dia, elas começam a ficar, esse amontoado de pequenas coisinhas começa a ficar uma coisa muito grande. Né? E isso vai nos levando por caminhos que às vezes não são os melhores, né? Nós nos sentimos agredidos, e aí é que vai entrar a integridade psíquica, a gente já vai falar nisso, né? Mas se a gente não trabalha essas pequenas coisinhas dentro da gente, nós mesmos vamos nos complicando. Existem vários conflitos nesse convívio, como a gente viu.
Uma ideia que a gente às vezes não se toca muito, mas se você pensar num grupo de pessoas, e um grupo de pessoas aí que convivem pode ser uma família, né? Pode ser colegas de trabalho, né? A gente normalmente trabalha aí junto com os outros 6, 7, 8 horas por dia, 5 vezes na semana, muitas vezes até mais do que isso. Então tem um convívio ali de um número de horas razoável, né? Idem com a nossa família em casa, familiares e tal. Bom, aí entra uma questão muito interessante, muito importante, e às vezes a gente meio que fecha os olhos para isso. Então vamos imaginar o caso mais simples possível, que é uma família de 2 pessoas. Então 2 pessoas convivem, né, na mesma casa, moram juntas e tal. Cada uma dessas pessoas, que obviamente está encarnada, né, traz consigo uma bagagem espiritual enorme, inteira, uma história espiritual muito grande, cada um deles. Nesse histórico espiritual, existem algumas considerações. Primeiro, se nós estamos aqui em provas e expiações, né, a gente está trazendo um monte de pequenos probleminhas, que são outros espíritos que estão que vêm com a gente aqui, eles vêm com a gente aqui, né, só que estão desencarnados, mas são aqueles espíritos com quem a gente tem conflitos do passado, questões a serem resolvidas. Então, são espíritos que não são muito, a princípio, assim, amistosos com a gente, né? Em alguns casos, a gente até vê por aí obsessões horríveis, né, e subjugações e tudo mais. Mas, de qualquer forma, então a gente traz esses espíritos que são meio, entre aspas, aí, né, inimigos. Por outro lado, a gente tem pelo menos um espírito bom, que é o nosso mentor. Pelo menos um, se não tiver mais. Então, digamos, para facilitar um pouquinho a ideia, vamos colocar em números, né? É só para facilitar a ideia. Então, vamos dizer que eu encarnei aqui com 10 desses espíritos que traz essa energia negativa e com um espírito que traz energia positiva, que é o meu mentor. Então, ali tem 11. Então, sou eu e mais 11. Quando eu vim, né, quando eu me proponho a conviver com uma pessoa, eu estou trazendo os 11 comigo. Essa outra pessoa, idem. Essa outra pessoa traz lá o seu mentor, no mínimo, pelo menos um mentor, e todas as suas mazelas e quinquilharias do passado em termos de produção espiritual aí falando. Então, digamos que essa pessoa também traz 10 encrencas, vamos usar essa palavra encrencas aí, e mais um espírito bom, que é o seu espírito protetor. Então, eu estou trazendo 11, essa outra pessoa está trazendo 11. Então, na verdade, nós somos 24. Então, a menor convívio, que seria a família mínima de 2 pessoas, na verdade são 24 espíritos. São 2 pessoas, mas são 24 espíritos. E olha só como isso se confunde, porque esses espíritos que a gente está trazendo, a maioria deles, não são espíritos bons, são espíritos que estão nos cobrando dos nossos erros do passado, são espíritos que querem nos prejudicar, são espíritos que estão ali para, digamos assim, atazanar a gente, e a gente os considera inimigos, né? Mas então, olha como fica difícil, porque eu, por exemplo, vou ter que lidar com esses espíritos, com essas mazelas todas, que a outra pessoa está trazendo. Essa outra pessoa vai ter que lidar com as minhas encrencas, né? Então, aí começa a ficar esse atrito, essa problemática toda. E aí, se isso não, né, não é bem entendido, a gente começa a entrar em agressões, e aí a gente vai parar lá na integridade psíquica. Eu já vou chegar lá, vou detalhar um pouquinho mais só sobre convívio. Na sociedade atual, no momento que nós estamos, nós vivemos um materialismo muito acentuado, a maioria de nós. Não necessariamente nós espíritas, né? Muitos de nós sim, mas não necessariamente. Nós estamos falando como humanidade de um modo geral. Então, nós estamos num momento assim, muito materialista da humanidade. Essa postura materialista, ela traz um relacionamento muito objetivo. Eu quero isso e pá, e acabou. E por ali você tem aquela direção a seguir, que é o seu ideal em relação ao que você quer, e você vai passando por cima das coisas, das pessoas. Às vezes você entra em relacionamentos, e às vezes involuntariamente, você entra em relacionamentos pragmáticos, predatórios, né? A pessoa vira uma presa daquilo que você quer, relações oportunistas, e por aí vai. Bom, do outro lado, a mesma coisa. Você vai sentir a mesma coisa, a mesma pressão que, né, está sendo colocada, a gente vai sentir. Então, isso começa a gerar atritos. E aí é que começa a gente
a pensar em fazer a coisa de uma forma diferente. Nós aprendemos no Espiritismo que somos essencialmente espíritos, né? Estamos encarnados no momento, pelas questões que já falamos aí, todas as nossas questões do passado que têm que ser resolvidas. Então, quando eu encaro essa pessoa com quem eu me relaciono como uma pessoa, o tratamento é um. Quando eu encaro essa outra pessoa como um espírito imortal, o tratamento é outro, porque faz diferença. Se eu encaro como pessoa, né, a ideia da morte física, acaba com tudo. Não, acabou, a pessoa morreu, pronto, eu morri, acabou a história. Só que não é bem assim, isso é a postura, o postulado materialista. Mas a gente sabe que a coisa é bem diferente disso. Então, o que for feito aqui, né, e o que foi feito no passado, essa coisa vai ficar ali rodando, né, no nosso universo até que seja resolvida. De alguma forma, bem ou mal, mas ela tem que ser resolvida. Vai demorar mais tempo, vai demorar menos tempo, dependendo daquilo que eu decidir. Aí entra o livre-arbítrio. Mas então, todas essas pequenas coisinhas, elas acontecem porque, essencialmente, a gente está vivendo um convívio materialista. Né? Usando aí algumas palavras que eu falei, oportunista, né? Onde você está interessado em aproveitar certas coisas. Né? Mas e a outra pessoa? Né? E como é que ela fica como espírito imortal? Aliás, como é que eu fico como espírito imortal, fazendo tudo isso? Né? E aí que entra a história da integridade psíquica, porque a gente começa a agredir o outro, não a agressão física, não é necessariamente a pancada, como a gente fala na gíria, o bater, não é necessariamente isso. É a integridade psíquica, eu começo a agredir o psiquismo da outra pessoa, eu começo a agredir a parte não material da outra pessoa. A gente está falando de alma, superposição de perispíritos, coisas desse tipo. Então, o que a gente define, ou o que seria uma ideia conceitual, não digo nem definição, mas o conceito de integridade psíquica, como é que a gente poderia entender isso? Eu, particularmente, entendo que a capacidade que a gente tem, né, de não infringir a psique do outro, e nem a própria minha. Né? Eu conseguir me controlar de tal forma que eu tenho uma postura espiritual e moral condizente com a existência de um espírito imortal que está convivendo comigo. Né? Não estamos falando que isso é fácil, né? Justamente nós estamos aqui para praticar e aprender por tentativa e erro. Né? Então, vamos errar? Vamos, já erramos muito, erramos menos hoje, mas os erros vão continuar e vão continuar cada vez menores. Né? A incidência de erros vai diminuindo através das várias encarnações, até uma hora que a gente não erra mais e a questão está resolvida, chegamos lá na perfeição. Essa integridade psíquica, ela é um direito inalienável. Todo mundo tem direito a isso. É um direito adquirido. Uma vez que a gente é criado, né, como simples ignorante, lá num passado bem longínquo, estamos aqui né, trilhando aí o caminho da perfeição, esse direito é inalienável. Ele está ali, ele existe e ele tem que ser respeitado. Toda vez que alguém desrespeita esse direito em outro espírito encarnado, vai haver alguma forma de retrabalho. Vai ter que ser retrabalhado, alguma coisa tem que ser refeita, né, para que isso seja ressarcido. Vai haver um ressarcimento. Bom, essa integridade, essa influência, né, ou essa invasão, digamos assim, na integridade psíquica dos outros, ela pode, né, causar danos à saúde, né, à saúde de ambos, quem está agredindo o agressor e agredido. Né? A saúde, como o Espírito Emmanuel nos diz, aliás, sabiamente, saúde é a perfeita harmonia da alma. Né? Essa harmonia da alma, quais são os quesitos que entram nessa harmonia da alma? São 3 coisas, né? A saúde física, mental e espiritual. Então, a pessoa, às vezes, começa a ter um monte de doenças, um monte de problemas, né? Por quê? Porque ela está investindo nessas agressões, obviamente tem as questões do passado que estão sendo resolvidas, expurgadas, mas enquanto a gente continuar nessas agressões, a nossa saúde vai estar sempre comprometida. Né? E ainda mais, né, obviamente, considerando que eu estou desrespeitando e influenciando em cima da outra pessoa, atacando, por assim dizer, ameaçando a sua integridade psíquica. E esses ataques, essas ameaças,
elas vêm de várias formas, mas, na verdade, todo esse ataque, toda essa situação, ela é consequência, pura e simplesmente, de conflitos e desequilíbrios internos. Então, por exemplo, se eu tenho algum conflito interno, qualquer tipo de conflito, ou vários, né? Ou eu tenho algum tipo de desequilíbrio interno, é uma coisa pessoal, é minha, funciona o meu histórico espiritual e tudo, que eu estou aqui para trabalhar, mas se isso acontece comigo, dependendo de como eu trabalhe isso aqui, eu posso virar um grande agressor. Eu posso começar a agredir as pessoas, e isso o que é? Não é nada mais do que uma coisa que tem que ser trabalhada dentro de mim. Né? Eu não agrido porque o outro está ali pedindo para ser agredido. Né? Eu agrido porque eu basicamente sou um infrator e venho fazendo isso há muitas encarnações, né? E estou aqui para trabalhar em função de diminuir essas agressões, essas infrações, até chegar à perfeição. Essas agressões, né, elas utilizam-se, com elas vêm algumas armas. Né? É uma agressão, imagina uma agressão física. Você pode agredir a pessoa fisicamente, né, dando tapa na cara, com uma faca, com uma arma. Né? Então, existem armas que você usa para agressão física. No caso da integridade psíquica, integridade espiritual, é a mesma coisa. Só que as armas não são armas físicas. Né? Algumas armas tradicionais que a gente encontra por aí. O bullying. O bullying é uma indicação muito forte de um conflito interno muito problemático, muito forte, muito violento. Né? Agressões físicas também. Podemos citar aí calúnia, né, maledicência, são todas formas da gente agredir a outra pessoa em função dos conflitos que a gente tem que trabalhar. Enquanto isso não é entendido, não é compreendido por nós, a gente vai continuar sendo reincidente até uma hora a gente vai cansar, né? Uma hora a gente vai começar a mudar a ideia. Mas é melhor entender logo e já, para que eu comece a, né, fazer essa mudança o mais rápido possível, até para o meu benefício próprio, né? Porque senão vai continuar batendo cabeça por aí. Esses conflitos, né, têm a ver muito com o que a gente está falando no início, né, que a gente vive uma vida muito materialista por causa das condições até da sociedade, da humanidade, da influência que nós todos sofremos. Né, ninguém está livre dessas influências aqui na situação que nós estamos. Mas esses conflitos acontecem de uma forma muito interessante. Se você voltar lá na história, por exemplo, quando Jesus vem trazer toda a sua mensagem, todo o seu aconselhamento, na verdade, ele é uma segunda etapa de algo que começou antes, né? Que é a primeira revelação com Moisés. Então, Moisés vai lá no Monte Sinai e desce com os 10 mandamentos. Ele apresenta esses 10 mandamentos ao seu povo, né? O povo fica revoltado, porque você imagina numa época dessa, sem cultura, sem nada disso, você chega para o povo e diz assim, olha, não pode mais matar. Até 5 minutos atrás, todo mundo matava todo mundo, era uma coisa completamente descontrolada. Então, isso cria um problema muito sério, né? Que o povo da época levou séculos e séculos para aprender. Aliás, até hoje a gente está tentando aprender isso, né? Quando Jesus vem, depois de Moisés, estamos falando aí de 1300, mais ou menos 1200, 1300 anos depois, ele vem com a ideia de reforçar esses 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são a primeira assim, tentativa de colocar para a humanidade de forma mais clara, escrita mesmo, preto no branco, né, escrito na pedra, quais seriam os valores morais que serviriam de guia para a humanidade. Jesus vem reforçar, né, endossar esses valores e explicar para a gente por que a gente tem que tomar conta disso, por que a gente tem que se dar conta disso. Bom, uma vez que isso foi entendido, a gente entra no que eu chamo de leis sociais. As leis sociais, na verdade, todas elas foram criadas com a intenção de sustentar esses valores morais. Então, você tem lá, não pode matar. Então, isso é um valor moral. Né? Uma lei social seria algo assim, olha, você não pode matar. Se você matar, você vai para a cadeia. Né? É uma lei social. E, em função dessas leis sociais, o objetivo é mudar as nossas atitudes, ou frear as atitudes errôneas. Então, por exemplo, olha só a sequência de coisas. Você tem um valor moral que não pode matar. Você tem uma lei social que se você matar, você vai para a cadeia. E a minha atitude é, nossa, eu estou com vontade de matar aquele sujeito, mas eu não posso fazer isso, porque senão eu vou para a cadeia.
Então você tem aí, né, uma sequência, 3 camadas aí. Só que nós chegamos num ponto em que, então olha só relembrando, gente, você tem aqui em cima os valores morais, aqui as leis sociais e aqui as atitudes. O que acontece é que no nível das atitudes, de uma hora para outra nós falamos assim, usando o exemplo que eu dei. Bom, se eu matar alguém, eu vou para a cadeia. Aí eu mato alguém e vou mexer meus pauzinhos para que a lei social seja alterada. Né? Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa influente, famosa e tal, e eu vou lá e faço uma alteração na lei social. Então, o que acontece a partir de agora? A lei social parou de responder ao valor moral, e ela agora está respondendo a uma atitude. Então, as atitudes trazem um novo conjunto de leis sociais, ou adaptações das leis sociais antigas, e que geram pseudo-valores morais. Então, a geração nova, as novas gerações, acham que os valores morais que eles têm aqui em cima são valores morais os reais, aqueles que vieram lá desde de Moisés e tudo mais, quando não são consequências das nossas atitudes. E aí complica tudo, porque a integridade psíquica, para ela acontecer, para ela ser respeitada, a gente precisa trabalhar com os reais valores morais, aqueles que realmente vieram lá de Moisés, do Cristo, né? Que nos explica Allan Kardec, inclusive, em detalhes, por que temos que respeitar tudo isso. Agora, se eu vou pelo outro lado, onde as minhas atitudes definem as leis, e essas leis geram pseudo-valores morais, e aí eu vou estar agredindo todo mundo o tempo todo. Né? Que é parte do postulado materialista. Né? Eu não estou preocupado com o espírito imortal, com quem eu convivo, nem comigo mesmo. Né? E aí esse erro começa a gerar uma série de problemas. E aí a gente entra num conjunto de desafios muito grandes para poder trabalhar com tudo isso, colocar na balança, pesar e agora o que eu vou fazer com isso. Né? Então, alguns desafios, existem pessoas que têm mais desafios que outras nessa questão. Por exemplo, os médiuns, que são mais suscetíveis às influências, né? Se eles não se cuidarem, eles realmente, né, a integridade psíquica deles fica danificada aí. Né? Existe muita invasão na integridade psíquica dos médiuns, porque eles têm uma dificuldade de frear a coisa, né? Até pela proposta encarnatória deles. Não é que é certo ou errado, não é que é bom ou ruim, é uma proposta encarnatória. Né? Então, à medida que a nossa integridade psíquica, nossa integridade espiritual vai sendo agredida, vai sendo atacada, a gente começa a entrar em situações como doenças, né, e aí vem todo o conjunto de vícios, revide, revolta, e aí vai. Aliás, Emmanuel nos diz revolta é sinônimo de incompreensão. Né? Então, quando a gente está revoltado, é assim, para. Não adianta revoltar. Para tudo, para. Bota uma pausa aí. Eu estou revoltado. Por que eu estou revoltado? Tem alguma coisa que eu não estou compreendendo. Então, continuar revoltado não vai ajudar. Então, para. Porque prejudica a mim mesmo também. Então, vamos entender por que eu estou revoltado. Então, revolta é sinônimo de incompreensão. Não é por causa da minha revolta que eu vou agredir a integridade psíquica dos outros. Eles não têm nada a ver com isso. Né? São coisas que eu tenho que trabalhar dentro de mim mesmo. Bom, e como é que eu me protejo dessas agressões? Como é que eu posso lidar com essas agressões à minha integridade psíquica? Primeiro, nos esquivando. Como é que eu me esquivo desses ataques psíquicos? Primeiro, não atacando os outros. Né? Não fazer aos outros aquilo que eu não quero que seja feito a mim. Então, não atacar os outros é a primeira coisa. Parar de atacar os outros, parar de derramar os meus conflitos internos em cima das outras pessoas, em cima dos outros espíritos encarnados. Né? E aí, com isso, vem o orar e vigiar. Jesus acho que deixa muito claro a ideia do orar e vigiar, e o Espiritismo pega o orar e vigiar e vai a fundo, cavuca lá no fundo do poço para explicar para a gente por que e a importância do orar e vigiar e como que a gente faz isso. Né? A gente tem literatura espírita enorme tocando nesse ponto. Então, orar e vigiar, ou seja, orar é o quê? É estar em comunhão com o alto, né? De forma que, se eu estou em comunhão com o alto não vai agredir ninguém. Né? Os espíritos superiores, Jesus e seja lá mais
quem estiver lá para cima, com quem eu estiver conectado, se estiver, eles não vão me causar, me fazer agredir outra pessoa. Eles não vão me fazer buscar, né, digamos assim, danificar a integridade psíquica, espiritual de outra pessoa. Então, orar e vigiar. Segundo, prece. Prece, oração. Isso é uma coisa maravilhosa. É isso que nos coloca em comunhão com as boas energias, não com as energias negativas, né? Essa elevação espiritual, essa nossa prece, que a gente, inclusive, deveríamos, né, todos nós, fazer a nossa prece ali toda noite, porque à noite é quando a gente vai, né, adentrar o mundo espiritual de peito aberto, por assim dizer. A gente tem que sair para o mundo espiritual protegido. Então, queremos uma noite tranquila, de sono, de bom descanso. Prece, porque se eu não tiver protegido, eu saio lá fora, eu posso ser agredido psiquicamente, né, espiritualmente. Passes, né, a gente gosta de ir no centro para aprender, né, a gente tem lá todas as palestras e tudo mais. Agora, né, até com a situação do coronavírus, são muitas lives que, né, tem uma proporção enorme. Tem lives, se a gente quiser ficar vendo live educativa e instrutiva o dia inteiro, a gente consegue, né? Mas os passes ainda são coisas maravilhosas, né? De reequilíbrio energético, né? Vamos trazer lucidez, reequilíbrio energético, e junto com os passes entra aí também a água fluidificada, aonde nós vamos receber da espiritualidade superior aqueles fluidos que vão nos dar equilíbrio para que eu não me desequilibre e saia agredindo os outros espíritos aí pela frente. Então, tem muita coisa que a gente precisa, talvez, estudar, muita coisa que a gente precisa pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais. A gente queria trazer essa meia horinha aí, quase, que a gente está conversando com vocês, sobre essa ideia. Queremos trazer essa questão para reflexão de todos nós, eu inclusive, né? Refletir um pouquinho, pensar um pouquinho, que não queremos ser agredidos, por consequência, ou melhor, em primeiro lugar, não vou agredir ninguém, porque se eu agredir alguém, eu estou abrindo o precedente para ser agredido. Não que isso seja certo, mas no planeta de provas e expiações, é mais ou menos assim que acontece. Você que está nos acompanhando aí, muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado um pouquinho do que a gente falou e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.